Meu nome é William, todo mundo já sabe, eu tenho 40 anos. Eu desenvolvi essa metodologia com base em 5 elementos extremamente importantes. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, ok? Esses 5 princípios, esses 5 elementos fazem com que qualquer tipo de pessoa, sendo ela mais jovem ou mais velha, de 15 até 55 anos, possam praticar, ok? Então, para quem que é esse curso? Tanto para o homem quanto para uma mulher que queira melhorar o seu desempenho físico, a sua mentalidade, que queira evoluir. Né? Eu sempre, desde pequenininho, eu sempre me preocupei muito com essa questão de evolução. Para que eu vim no mundo? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu legado? O que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu vou deixar para minha família, para meus amigos, para as pessoas que eu convivi? Então, esse método foi desenvolvido para essas pessoas que se preocupam em querer evoluir, em querer crescer, tanto fisicamente como corporal. Vocês veem que eu sou uma pessoa normal, eu sou um homem de 40 anos com um corpo normal, não sou gordo nem magro, tenho aptidão física, fiz o meu TAF esse final de semana, passei em primeiro lugar. Então, assim, eu tenho disposição. Quando eu acordo, eu levanto todos os dias 6 horas da manhã, sem precisar de relógio, eu durmo bem. Então, esse tipo de treino, esse tipo de metodologia é desenvolvido para você que quer melhorar o seu condicionamento físico, quer melhorar a sua força, a sua resistência, quer ter mais disposição, quer aprender a se alimentar melhor, tá? Quer aprender a dormir melhor. Eu vou te ensinar também a meditar, a meditação oxigenada Wim Hof, que é o meu estilo de meditação. Hoje em dia tá todo mundo falando assim, mas tá na moda, né? Todo mundo querendo falar assim, meditação. Mas como é que medita? Da onde que saiu isso? Eu vou ter que ir pro Tibete, conviver com um monge para poder aprender a meditar? Então, não é nada disso. Eu vou te ensinar de maneira bem simples, o meu estilo, tá? Onde você vai conseguir oxigenar a questão cerebral e também a questão física, ok? Aumentando os seus índices de performance, aumentando o seu grau de oxigenação através dessa metodologia. Então nós vamos falar hoje sobre alguns elementos que eu acho muito importante, que é a questão da estrela. Aonde nasceu essa metodologia? Ok? Vai desculpando aí, foi feito agora. Os 5 elementos, os 5 princípios. Nós vamos falar muito sobre isso. Por que é importante essa questão dos 5 elementos? Eu pude perceber que ao longo desses anos foram desenvolvidos vários estudos, existem muita coisa relacionada com isso. Isso aqui é a composição de um ser humano. A estrela nada mais é, o pentágono de 5 pontas iguais, nada mais é que a composição de um ser humano, certo? Então aqui nós estamos falando da cabeça, membros superiores, braços e membros inferiores, pernas, e aqui o tronco, ok? Então, a logomarca do meu estilo de vida, do estilo de vida Rock Team, que é o que eu vou ensinar para vocês, a metodologia, tem tudo a ver essa questão corporal, tá? Que eu vou desenhar uma caveira, só para vocês terem uma noção. Então, o eu principal são vocês, dentro do pentágono, tá? Esses 5 elementos, esses 5 princípios é o que vão fazer, são os fatores determinantes para um estilo de vida saudável, para uma longevidade, para as pessoas que querem conviver, terem mais tempo, querem viver uma vida épica, mais tempo com com seus familiares. O pai vai ter mais tempo com a sua filha, vai ter mais força de vontade. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Bom, vamos lá então. Primeiro elemento. Alimentação equilibrada. Dentro desse princípio você vai aprender a comer de maneira, não vou dizer fit, mas você vai aprender a comer de maneira correta. Você vai aprender a fazer de 4 a 5, 6 refeições por dia, a quantidade, sempre controlando a questão dos macro e micronutrientes, tá? Eu vou te ensinar como calcular, apesar que você não vai virar
uma calculadora ambulante calculando nutrientes. Não é isso que eu quero, tá? Não é esse o foco. Eu vou ensinar você a como contabilizar mentalmente e a como, a princípio, como você vai equilibrar um prato de comida, uma refeição, para poder comer de maneira correta, ok? Então, dentro de alimentação equilibrada, eu vou ensinar alguns pratos rápidos, fáceis, dentro de um contexto. Você não vai gastar mais por isso, você vai aprender o que comer, tá? Então nós vamos falar bastante sobre alguns alimentos, sobre proteínas, principalmente sobre macronutrientes, que são os mais importantes. Vamos falar um pouco também sobre micronutrientes e macro, ok? Dentro desse princípio. Ok. Segundo princípio, nós vamos falar sobre suplementação personalizada. Por que personalizada? Porque a suplementação ela é feita de acordo com cada indivíduo. Todos nós, seres humanos, precisamos suplementar. Eu não estou falando de bomba de asteroides, nada injetável, estou falando de suplemento, estou falando de um polivitamínico, de uma L-carnitina, o que é, para que serve, como ela funciona dentro do seu organismo, picolinato de cromo para poder inibir a questão do apetite, para quem deseja, de acordo com o seu objetivo, emagrecer, porque através dessa metodologia, desse método, uma das coisas que vai acontecer também com você é emagrecer, ok? Então, dentro de suplementação personalizada, você vai aprender quais são os compostos de suplementação, quais os tipos de elementos que eu vou poder usar diariamente sem que me prejudique meu organismo, um ácido ascórbico, uma vitamina C, um polivitamínico de boa qualidade, que tem todos os micronutrientes, uma L-carnitina, um whey protein, a partir de qual idade que eu vou poder utilizar o whey protein, como que é, o que eu devo tomar de acordo com o meu biotipo, eu vou ensinar tudo isso para eu ter um ganho maior de massa muscular, de hipertrofia, qual o horário, qual é a janela de absorção, todo elemento tem uma janela de absorção, tá? Cada suplemento desse tem, qual que é a melhor hora de tomar uma maltodestrina, definitivamente, qual que é o melhor horário de eu tomar whey protein, eu vou ensinar para vocês, tá? Então, dentro dessa questão do segundo pilar, nós vamos falar sobre suplementação personalizada, tá? Então, vocês vão aprender quando tomar, que horas, qual o melhor horário, para que serve, ok? Eu vou tirar todas as dúvidas dentro desse módulo, ok? Vamos lá, próximo. Terceiro, treinos SMART. Ou seja, o nome SMART em inglês significa inteligente, astuto, esperto. Então, de acordo com o seu biotipo, eu vou ensinar vocês a identificar o seu biotipo dentro dos parâmetros dos três: endomorfo, ectomorfo e mesomorfo. E qual, de acordo com o seu objetivo, você vai querer o quê? Ganho de massa magra, hipertrofia, você vai querer virar um bodybuilding, você vai querer emagrecer, que é o que a grande maioria deseja. Então, dentro dessa parte de treinabilidade, eu sou um dos especialistas, eu sou professor de boxe e cross-training e treino já desde os 7 anos de idade. Praticamente eu pratiquei um monte de artes marciais desde pequenininho, como karatê, já fiz capoeira, judô, kung fu em São Paulo, quando eu morei em São Paulo. Eu sou paulista, né? Eu sou de lá, então eu fiz na TSKF, Templo Shaolin de Kung Fu, estilo louva-a-Deus. Muay Thai, eu vim conhecer o Muay Thai no Mato Grosso, uma época que eu passei no Mato Grosso. E eu gostei muito já sou praticante, já fui federado e tal, pratiquei muito boxe. E das minhas paixões é
o box. Então eu vou ensinar um pouquinho sobre alguns treinos dentro dessa metodologia de treinos Smart e onde vocês verão bastante resultado, tá? Eu utilizo dentro do fundamento Smart Treinos, eu utilizo o Burning 50 Hours, que é uma metodologia que eu criei, que é dentro da metodologia de HIIT, High Intensity Interval Training. São treinos de alta intensidade intervalados, tá? É possível fazer um treino diário de apenas 15 minutos e conseguir um aproveitamento fantástico, uma cardiovascularização enorme, ok? A partir de 15 minutos de treino. Então eu vou ensinar para vocês o Burning 50 Hours. Tem um outro tipo de treino também que nós vamos passar, que é o Box Cross Training, ok? Que eu vou ensinar também, que é um treino também de ganho de massa muscular, força física, condicionamento físico incrível e resistência também. E depois eu vou ensinar o Tabata Rock Team, desenvolvido, já conhecido, mundialmente conhecido a Tabata, porém eu desenvolvi uma metodologia dentro da Tabata que eu vou passar para vocês, Tabata Rock Team 7. Então essa é a parte de treinabilidade, uma das questões mais importantes, não vou dizer a mais importante do grupo todo, mas uma das mais importantes, tá? Quarto elemento, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre sono. Sabia que é possível ganhar músculo dormindo? Músculo você desenvolve dormindo. Porém, o sono tem que ser um sono regenerativo, tá? Eu vou ensinar a como induzir um sono regenerativo e entrar dentro do que a gente chama de sono REM. Já ouviram essa sigla? Ouviram falar já alguma vez? Rapid Eye Movement, movimento dos olhos rápidos. Aquele sono que você dorme e o seu olho fica processando as informações mais importantes, ele guarda num pedacinho do seu HD, que é o seu cérebro, as mais importantes, e aqui for lixo, ele vai limpando e vai jogando fora aquelas informações tipo onde eu guardei meu chinelo, aquelas coisas que não tem muita utilidade, tá? Então é muito importante essa questão de como induzir a uma noite. Pessoas que têm insônia, eu praticamente costumo dizer que não é qualquer distúrbio que faz você deixar de dormir. Existem procedimentos que vão fazer você dormir de maneira melhor, equilibradamente, com o passo a passo que eu vou passar dentro desse princípio. Agregado a mais a meditação, tá? Eu vou ensinar para vocês o meu estilo de meditação Wim Hof, ok? Porque a grande maioria, sabe, hoje a gente está falando muito em meditação. Tem que meditar, mas como é que eu começo? Como é que eu faço para meditar? Do que eu parto? Eu parto do quê? Eu vou e cruzo as perninhas, ponho a mãozinha assim, ou faço assim, né? E pago de doido? E finjo que eu tô viajando na maionese? Entende? Então eu vou ensinar como induzir a uma boa meditação oxigenada, tá? Então eu vou ensinar uma das técnicas mais avançadas de meditação e uma das mais simples ao mesmo tempo, ok? Uma técnica que eu utilizo e que funciona muito comigo e com todos os meus alunos, tá? Então, meditação Wim Hof, o estilo Wim Hof, vocês vão aprender, são 3 passos, são 3 rounds, super tranquilo, e onde vocês vão conseguir desenvolver bastante essa questão da respiração. Vamos reaprender a respirar novamente, ok? Beleza. Seguindo aqui então, nós vamos falar do quinto elemento e não tão importante a todos, mas
Na verdade, não existe nenhum que é mais importante que o outro aqui. Todos são importantes. O quinto elemento tem a ver muito com comportamento, que gera disciplina, que altera crenças. Então aqui, dentro desse módulo, eu vou ensinar muita coisa importante para você, como você, veja bem, eu vou ensinar como você diariamente se automotivar. Como que eu vou ter força de vontade e consistência para fazer tudo isso daqui? Porque começar um hábito saudável, começar a comer um pratinho de comida mais saudável, mais salada, é fácil. O grande lance é você manter aquele ritmo. É você realmente... Como que eu vou fazer para poder gostar daquele tipo de comida que eu não estou acostumado? Como que eu vou fazer para treinar todos os dias? O corpo humano não nasceu para ficar parado. Nós temos que se auto-exercitar todos os dias. Então, dentro dessa metodologia de comportamento, que gera disciplina, que altera a crença, que eu chamo de CDC, o CDC da Rock Team, eu vou ensinar várias técnicas de como você vai conseguir ter consistência para alterar as crenças negativas que você tem dentro de você, tá? Então, dentro do corpo está você, eu, certo? Por que o símbolo caveira? A caveira, como muitos sabem, é um símbolo utilizado para sinônimo de autodesenvolvimento, inteligência. Se você pesquisar na internet, se você olhar no Google, você vai ver que é um símbolo de autocrítica, autoevolução, entende? Não tem nada a ver com morte, não tem nada a ver com isso, ok? Tem a ver com autodesenvolvimento, crescimento espiritual, crescimento físico, crescimento emocional, tá? Então, dentro do quinto elemento, eu vou ensinar muito para vocês sobre isso, como a gente vai conseguir chegar nisso, ok? Então, os 5 elementos interligados dão nome ao que a gente chama de estilo de vida Rock Team 7, ok? É o meu estilo de vida. Eu pratico ele praticamente desde pequeno. Minha mãe influenciou bastante no primeiro princípio, que foi a questão da alimentação equilibrada. Desde pequenininho, minha mãe, ela colabora com a minha alimentação. Ela sempre foi muito inteligente, sempre foi muito criativa. Esse foi um dos maiores presentes que ela me deu, a questão da alimentação equilibrada. Sempre nos proporcionou grandes pratos, extremamente visuais. Eu vou ensinar isso para você, como que a gente come primeiro, antes de colocar a comida na boca. Parece um pouco óbvio, mas faz toda a diferença. A questão visual é muito importante, tá? Você pode fazer um prato só para você, dentro da sua casa, só para você. Mas ele tem que ser saboroso, ele tem que ser gostoso, ele tem que ser extremamente visual, ok? Então, nós vamos começar a falar sobre isso, módulo por módulo. Então serão 1, 2, 3, 4, 5 módulos, onde a gente vai desmiuçar, tirar todos os tabus, tirar todas as dúvidas, para que serve, como funciona, como é que ele entra dentro do meu corpo, como é que sai, o que isso faz, ok? Então nós vamos fazer tudo isso, beleza? Atitude positiva sempre, estilo de vida Rock Team.